Senhor. Pronto? Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, neste momento entramos em tua santa e augusta presença. Toma a primazia dessa escola bíblica, cobre-nos debaixo do teu sangue carmesim, derrama da tua glória. Amém. A paz do Senhor para todos, amados irmãos, amigos ouvintes da santa e bendita palavra do Senhor. Estamos aqui em mais uma live da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Fátima, aqui no estado da Bahia. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Freitas, pastor presidente da Assembleia de Deus, e conto com o apoio hoje da nossa irmã Mariana e do nosso irmão Gabriel. Tá bom, gente? Então, vamos dar início à nossa aula, lição de número 3, 19 de abril de 2020. Título da nossa lição: Eleição e Predestinação. Texto áureo: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo número 5. A verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo de 4 ao versículo número 12. Vocês que não têm a revista, podem abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12, ou acompanhe a leitura conosco, simplesmente ouvindo. Efésios 1, 4 a seguir. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, versículo 11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Nós temos 3 objetivos que, em nome de Jesus, iremos fazer o possível para alcançarmos esses 3 objetivos. No primeiro tópico, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Eleição e predestinação não são sinônimos, não? Como muitos querem rotular. Né? Eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa completamente diferente. Embora que eles andem paralelo. No segundo tópico, o nosso objetivo será explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo, ou seja, lá na eternidade do passado. No terceiro tópico,
constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Predestinação não está se referindo a condenados. Não tem nada a ver com aqueles que irão para a danação eterna, para aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre. O objetivo da predestinação bíblica é retratar as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Então, vamos dar início à nossa aula e com bastante humildade e dependência divina, vamos tentar, né, na medida do possível, procurar expor aquilo que o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, né, ele nos expõe aqui nessa lição tão gloriosa. Então, o ponto central da nossa lição é: eleição segundo a presciência de Deus. Eleição é segundo a presciência de Deus. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bem, gente, eu fiz questão de ler a introdução da revista, haja vista que ela é tão pequenininha, né? E, obviamente, pela exiguidade do espaço, né? Com certeza absoluta, o pastor Douglas Batista ele teria muito mais coisas, né, para inserir aqui nesta introdução. Mas, infelizmente, o espaço não nos concede, porque temos um período de 45 minutos de aula. Então, se for colocar muita coisa, não tem como o professor dar conta. Então, vejamos bem. Eleição e predestinação são dois assuntos referentes à matéria da soteriologia, uma das matérias do curso teológico, chamado soteriologia. O que quer dizer a palavra soteriologia? A doutrina da salvação. Então, eleição e predestinação tem a ver com a doutrina da salvação. E, obviamente, vamos tocar nesse assunto durante cada tópico, mas surgiu dois teólogos, dois santos homens de Deus, e que contribuíram bastante para o ensinamento teológico, né, cristão. Esses dois teólogos, João Calvino e o Armínio, Jacó Armínio, cada um tinha uma visão diferente em relação como Deus salvaria os pecadores. A perdição é um fato. A partir do momento que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, então passamos a ser condenados à morte, como o apóstolo Paulo ele afirma na carta aos Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e pela promessa que Deus fez, Deus fez lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a semente da serpente iria, né, ferir o calcanhar da semente da mulher, e que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Concernente, Deus estava falando do resgate, da redenção, de recuperar o homem
novamente, de lhe dar o direito de ser salvo. Daí passou a existir o sentido de salvação, né? Porque antes do pecado, essa palavra nem existia, esse sentido nem existia, porque só é salvo quem está perdido, né? Então, a partir do momento que o homem pecou, que o homem distanciou-se de Deus, como o profeta Isaías, no capítulo 49, a partir do primeiro versículo do seu livro, ele nos fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, essa separação, a morte espiritual, que inclusive foi a primeira morte que o homem, ele provou, né? A morte espiritual, que a palavra morte significa separação. Então, a separação, a comunhão entre o homem com Deus foi quebrada. Porque nos diz lá no Gênesis que todos os dias Deus vinha ter com o homem na viração da tarde. Então, essa comunhão quebrou, o homem foi expulso do paraíso, Deus colocou o querubim com espada inflamada para não permitir que o homem retornasse novamente. Então, a partir daí começou a saga bíblica acerca da salvação. Porém, o que nós lemos na leitura bíblica em classe e o que a Bíblia afirma em várias passagens bíblicas, que antes da fundação do mundo, Deus já havia providenciado os meios para que fôssemos salvos. Obviamente pela presciência divina, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas antes do que ela venha acontecer. Para vocês terem uma ideia, coisas que você não pensou ainda, Deus já sabe o que é que você vai pensar, pela presciência dele. Ele já sabe o que é que você vai pensar. Então, o Jacó Armínio, né, ele defendeu, e vamos ver daqui a pouco de uma forma mais detalhada, eu estou fazendo assim só uma introdução, o livre-arbítrio do homem, e que, por intermédio de que Deus enviou seu Filho para morrer por todos, que a salvação foi agraciada para todos, e que, pelo livre-arbítrio do homem, o homem escolhe, né, o homem decide abrir a porta, né, e desta forma, para que Deus entre e faça a obra da salvação. Já o outro, né? Deu um branco agora no nome. Armínio e o Calvino. Já o Calvino não. O Calvino, ele defendia que pela presciência divina, Deus já havia predestinado, né? Já havia escolhido uns para a salvação e outros para a condenação. E eu vou me esforçar o máximo possível para mostrar aqui que não tem absolutamente predestinação, nada a ver com os que vão ser os perdidos, para os que vão para o lago de fogo e enxofre. Tá bom? Então, vamos lá. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O primeiro tópico. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Eleição. O que quer dizer eleição? Escolha. Escolha. Só que essa escolha, Deus escolheu, ele escolheu, baseado na sua presciência. Obviamente, glória seja dada